Irmãos, vocês podem abrir aí, por favor, a Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 23. Vamos trabalhar isso um pouquinho, vamos ver esse texto hoje. Continuando isso que Deus já está falando muito aos nossos corações, falou muito através dessas canções, que já quebranta a gente para a gente poder receber essa palavra do Senhor, né? E o Salmo de número 23, ele é muito conhecido. Ele, junto com João 3,16, a gente tem aí essa decoreba, a gente fala isso de trás para frente, frente para trás. Já recitamos tanto esse salmo que, se eu perguntar, que todo mundo vai falar assim, não, sei de cor e salteado. Mas eu queria atentar nessa noite para alguns detalhes. E quando o pastor me falou assim, Fred, isso foi hoje, hein? Ele falou assim, consegue levar? Eu consigo, pastor, tem uma palavra aqui que Deus me deu já há algum tempo e dá para a gente poder compartilhar. É sobre o pastor que Deus é nas nossas vidas, o cuidado que Ele tem para cada um de nós, com cada um de nós, como Deus cuida nos detalhes, como esse autor da vida que nós acabamos, que a Fernandinha acabou de cantar aqui lindamente, ele olha as minúcias, ele olha aquele detalhe que muitas vezes até mesmo eu não tenho percebido, mas Deus tem esse cuidado comigo e com você. E o versículo 1 diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos repetir isso aqui só para poder ficar gravado no nosso coração. O Senhor é o meu pastor. Você consegue falar com um pouquinho mais de ênfase e convicção, irmãos? Ó, o Senhor. Para a gente poder entender, eu preciso contextualizar o momento em que isso foi escrito, a forma como que e você sabe que Salmo ele é cântico, né? O livro dos Salmos é um livro de músicas que os judeus cantavam na época que ele foi escrito. O salmista, que ao escrever essa linda canção, ele entendia o pastor diferente do que nós entendemos nos dias de hoje. Esse pastor que a Bíblia se refere no Salmo 23, que essa linda música fala, ela é o pastor que pastoreava as ovelhas. Então ele está trazendo uma alegoria, uma figura de linguagem para cá, para que naquele tempo quem cantasse essa música entendesse que Deus agiria conforme aquele pastor de rebanho. Como que se comportava, quais eram as características, né, de um pastor de ovelhas no tempo em que esse texto foi escrito. Cuidava de um rebanho, procurava proteger o seu rebanho, provia alimento e segurança nos apriscos, nos momentos em que haviam dificuldades, protegia contra ataques de predadores e ataques de inimigo. A função do pastor era isso, cuidava para poder curar quando havia algum machucado. O pastor cuidava dos detalhes do seu rebanho. Hoje nós temos a figura de um pastor nas igrejas, mas com funções pastorais bem diferentes, né? Disso que esse texto está querendo dizer. Era um pastor que provia tudo. Então, as ovelhas só tinham o seu pastor para a sua sobrevivência. Deus está querendo dizer nesse salmo que se Ele é o teu pastor, o que pode faltar? Ele afirma categoricamente, já no começo da canção, dizendo assim: se eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Mas muitas vezes nós entendemos isso de uma forma completamente equivocada e completamente errada, porque a gente entende que as nossas necessidades, elas precisam ser supridas por Deus, de acordo com aquilo que eu acho que é a minha necessidade. O problema é que esse texto está dizendo o seguinte: nada vai te faltar na ótica de Deus e não na minha visão, porque eu não enxergo um palmo sequer na frente do meu nariz. Mas quando eu coloco Deus vendo a coisa, aí muda.
Deus tem uma visão ampla, Ele tem uma visão, a gente chama de visão holística, porque Ele vê de cima o fim da história. Então tem muita necessidade, irmãos, tem muita necessidade que ela não é provida, porque não é necessária, e porque Deus entende que aquilo não é uma necessidade. Então nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos pedir para Deus é: Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar conforme o Senhor enxerga, qual é a necessidade para a minha vida, o que está faltando, o que eu preciso, e não de acordo com o meu achômetro, não de acordo com a minha vontade, e não de acordo com o meu querer. Muitas das necessidades que Deus entende, que você precisa, que eu preciso, já estão cumpridas. Já estão cumpridas, às vezes talvez não no teu tempo, mas no tempo de Deus, porque Ele já conhece o fim da história. E tem coisa que não vai vir não, porque Ele vai entender, isso aí não é uma bênção, isso aí vai virar uma maldição, isso aí vai te tirar da comunhão comigo, então não vou te dar esse negócio não. E se você insistir, talvez eu até te conceda, mas lá na frente você vai se arrepender. Irmãos, discernimento, olhos espirituais abertos, para entendermos qual é a vontade do Senhor, e a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então um pastor, e eu não estou falando função pastoral não, eu estou falando assim, pastor Deus, quando eu falar pastor aqui, visualiza Deus, tá? Então um pastor, ele provê as necessidades que ele entende ser legal. Naquele tempo, o pastor de ovelha, ele trocava a noite pelo dia. Ninguém pastoreava a ovelha, tirava do aprisco e soltava no sol quente, procurando rebanho. Eles iam pastorear à noite. A maioria do tempo, quando não estava nas estações frias, eram à noite que ele saía com as ovelhas atrás de pastos verdejantes, em busca de alimento, em busca de pastagens, Quem conhece aquela região, eu nunca fui, mas já assisti muitos vídeos, é um terreno árido, complicado, de poucas pastagens. Agora, a terra prometida, Canaã, não, ali você tinha quase que um oásis. Então, os pastores de ovelhas prendiam as ovelhas durante o dia, do sol escaldante, dentro de um aprisco, e de noite saíam com seus rebanhos à procura de alimento. À noite, no escuro, tudo é mais suscetível para que os predadores pudessem atacar as ovelhas. Então o pastor, munido do seu cajado, das suas armas, da sua baladeira funda, sei lá o que ele carregava, né? Naquilo ele protegia de ataques de lobos, ursos. A gente vê a história do próprio rei Davi, que era um pastor de ovelhas, como que ele funcionava. Então, se o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, nada me faltará. E eu te faço um convite nesse momento, agora que a gente nivelou o conhecimento sobre o que é o pastor a que se refere o texto, eu quero te fazer um convite para você viajar nesse salmo maravilhoso comigo, e a gente vai lá para o versículo número 6. E eu sempre vou te fazer essa pergunta: o Senhor é o meu pastor? Vai te faltar alguma coisa? Dá uma olhada no verso 6, o que afirma? Certamente, a bondade e o amor, ou misericórdia, conforme a versão aí, tanto faz. Certamente a bondade e o amor me seguirão alguns dias da minha vida. Como é que está aí, irmãos? Tá que jeito? Todos os dias da minha vida. E de vez em quando eu vou viver na casa do Senhor, né? É de vez em quando? É como? Para sempre. Para sempre. Todos os dias da minha vida, o teu amor e a tua bondade vão estar comigo. Vou viver na casa de Deus, e eu não estou falando disso aqui não. Vou viver na casa de Deus. Quem é a casa de Deus, irmãos? Quem é a habitação do Espírito Santo de Deus hoje? Eu, você. Nosso corpo é o templo e a habitação do Espírito Santo do Senhor. Você sabe o que esse versículo está querendo dizer? Que se Deus é o meu pastor, nada vai me faltar, de forma que a bondade e o amor dele vão estar comigo
todos os dias, e eu vou viver com Ele, dentro dessa casa aqui, ó, dentro de mim, para sempre. E quando essa casca material de carne morrer, eu vou estar, ó, direitinho com o Pai. Eu não preciso de mais nada. A gente podia parar por aqui, mas o texto é tão rico e tão cheio de detalhes, que a gente aprendeu desde criancinha, decorar, e nunca prestou atenção nisso, que Deus está falando, cara, você não precisa de nada, você só precisa de mim, e mais nada, e deixa o resto comigo, vamos junto, pega junto, deixa eu trabalhar por você, deixa eu te satisfazer, deixa eu trazer todas as necessidades que você precisa do meu amor e da minha bondade com você, todos os dias, você precisa da minha presença na tua vida, todos os dias, você precisa ser transformado de degrau em degrau, dia por dia, porque eu sou o teu pastor, e nada vai te faltar. Você consegue entender isso, meu querido? Mas a gente nunca prestou atenção dessa forma, né? A gente nunca parou para observar que Deus está falando, eu sou o teu pastor, e nada vai te faltar. Vamos viajar mais um pouquinho? Olha o que está aqui, olha a pérola preciosa que está no verso 5. O verso 5 diz o seguinte: preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. E eu quero explicar isso aqui, irmãos. Presença dos meus inimigos, vai rolar um banquete. Sabe o que é que Deus está falando? Deus está falando, eu não estou querendo dizer, ó, porque a nossa guerra não é contra carne e não é contra sangue, não é contra pessoas. As pessoas nos fazem mal, pessoas nos perseguem, pessoas podem nos prejudicar, mas não é isso que Deus está dizendo, não. Inimigo aqui é no reino espiritual. São as hostes celestiais malignas que estão acampando ao nosso redor, tentando nos tragar como um leão feroz. Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que está entre mim e o meu inimigo, que quer me derrubar. O que o Salmo está querendo dizer, o que o salmista quis dizer é que o seguinte: por mais que, vou falar rasgado aqui, por mais que Satanás tente te derrubar, ele só tenta. Ele vai se levantar sabendo que vai cair. Porque nós temos Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, protegendo a gente, e Ele vai nos honrar na presença desse inimigo. Ele vai falar assim, ó, eu venci, e eles venceram comigo. Não tem nada melhor do que entrar numa guerra que já está ganha, porque Jesus já venceu todos os nossos inimigos, então nós vamos ser honrados. O sonho de consumo do capeta é levar eu e você para o inferno, mas o inferno ele não foi feito para mim e para você. Ele foi feito para o diabo e para os anjos. Ah, mas tem gente indo, tem humano indo, tem, porque é enxerido, é besta. Porque se tivesse prestado atenção, está sabendo que o inferno foi feito para o diabo e anjos. E ele, porque já sabe que vai para lá, anjos caídos, tá gente? Ele já sabe que vai para lá, quer levar eu e você junto. A gente vai dar mole? Não. É clamar pelo sangue de Jesus, é falar assim, opa, aqui não, aqui eu tenho um pastor que não vai deixar nada me faltar. Na presença desses inimigos, Deus vai te honrar. Eu estou profetizando isso aqui, meu querido, tá? Estou falando isso com você aqui, ó. Na presença dos teus inimigos, Ele vai te honrar. Ungir, a unção é proteção, a unção é o derramar do Espírito Santo, de forma que o cálice transborda. Sabe o que é o cálice? O cálice está falando assim, é eu e você. Eu e você. Irmãos, o que acontece quando eu pego uma taça e eu começo a jogar suco, água nela, e ela transborda? O que acontece com o que está em volta dessa taça? Me ajuda a pregar aí. Quando o cálice transborda, o guardanapo que está embaixo, o pano, os outros pratos, talheres que estão, o que acontece com eles se eu vou jogando água até entornar tudo? Com quem está perto? Molha. Se eu entender que o cálice sou eu, o líquido que está sendo derramado é o Espírito Santo, e quem está perto é o próximo, por tabela, isso é bênção. Por tabela, quem está próximo também é abençoado, né? Cola em quem é bênção, gruda em quem é bênção, cola em pessoas que você vê, esse cara tem unção, estou agarrado com ele. Chega perto de quem você está vendo o Espírito Santo fluir, gruda, mas gruda muito bem grudado mesmo, sabe?
Eu quero te visitar na tua casa, faz um almoço para eu almoçar contigo, vamos fazer alguma coisa junto, vamos sair junto. Você percebeu que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, está transbordando, cola nela, porque se Deus está abençoando ela, o cálice dela está transbordando, você também vai ser abençoado, até o ponto que você falar assim, não, parei com isso, da agora para frente, eu sou um cálice transbordante, e eu quero abençoar outras pessoas, amém? Eu não sei porque você não aplaudiu ainda, não sei porque você não levantou sua mão e aplaudiu o Senhor, porque Deus está falando contigo o seguinte, seja a bênção onde você estiver, abençoa as pessoas, transborda, eu quero transbordar na tua vida, é isso. Você já tinha prestado atenção nesse versículo, querido? Você sabia que desse versículo tinha essa mensagem? Olha quantas coisas Deus está dizendo, porque eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Seguindo a nossa viagem, versículo 4, aqui, o negócio começa a apertar um pouquinho, né? Estava bom demais, era só bênção, era cálice transbordante, mas aí o salmista me enfiou o versículo 4 aqui, e disse o seguinte, quando andares pelo vale escuro da morte, quando eu andar pelo vale escuro da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me protegem. Ai Deus, para quê? Está aqui, você vai passar perrengue. Irmãos, isso aqui infelizmente, ou felizmente, porque é a forma de formar o nosso caráter. Mas a gente vai passar perrengue, a gente vai passar aperto, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar tribulação, vai ter doença, vai ter casamento complicado, vai ter problema na família, não dá para dizer que não. E Jesus não fez uma profecia quando ele disse assim, no mundo tereis aflições. Ele não estava profetizando isso não, ele estava constatando algo que é da existência caída humana. O mundo jaz no maligno, nós somos pecadores, nós temos essa natureza ruim, então, o vale da sombra da morte, em algum momento, irmãos, eu não posso afirmar que todo mundo vai passar pelo vale da sombra da morte, não posso afirmar, não tem base bíblica para dizer que todo mundo vai ter esse momento, nós teremos em maior ou menor grau alguma dificuldade, mas tem uma coisa que eu posso afirmar, no momento mais sombrio da nossa vida, naquela noite mais escura, naquele momento onde não tem mais ninguém a recorrer, no vale da sombra da morte, se passar, a certeza que eu tenho é que Deus está lá, a certeza que eu tenho é que Deus vai estar lá, com a mãozinha assim, vem que eu te trago de volta. Então não preciso de mais nada, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem no vale da sombra da morte, amém? Versículo 3, porque a gente sai, quando você passa por dificuldade, a gente sai lá no chão, né irmãos? A gente sai, mas a gente cansa, as nossas forças elas vão se esgotando, a gente vai cansando, e se você não tiver o Espírito Santo, o próprio Deus, Jesus Cristo e os irmãos para nos ajudarem, a gente não consegue. Por isso que ele fala que nesse vale da sombra da morte, ele vai estar com a gente. Por quê? Porque aí eu venho o versículo 3 para complementar isso, que diz o seguinte: as nossas forças serão renovadas, e toda aquela injustiça que se abateu sobre mim e sobre você, ele vai fazer eu andar em caminhos justos, em caminhos planos, em caminhos retos, e não mais subir, descer, virar para cá, não, o Senhor vai aplanar a nossa estrada, e aí é só eu caminhar, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar certinho no caminho do Senhor. O versículo 3 diz assim, renova as minhas forças, e me guia pelos caminhos justos, aquela injustiça, aquele vale sombrio, aquilo que Deus, por que está acontecendo comigo, Senhor? Porque por quê? Irmãos,
As vezes que eu mais ouvi Jesus falar comigo, as vezes que eu mais consegui sentir tão claro Deus falando, era quando eu estava jogado, joelhado nos pés da minha cama, chorando de noite, sozinho, e falando: Deus, por quê? Aí muitas vezes Deus olhava para mim e falava assim: você sabe por quê? Esse problema foi você mesmo que caçou. Mas Ele vem, Ele restaura, Ele renova as minhas forças, e Ele me faz andar por caminhos certinhos, e fala assim: ó, tá aqui, tá nivelado, segue, voa, some, que eu vou junto com você. 2, aí Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de águas tranquilas. Linguagem figurada de novo, águas, Espírito Santo, fluir de Deus nas nossas vidas. Lembra de Jesus no poço? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. O que ele queria? Água. Para que Jesus queria água? Se Ele era a água da vida. Para poder conversar com a mulher e falar assim: a tua sede, ó, é águas tranquilas, é pasto verdejante, é caminho comigo. É o Salmo 23 gritando no nosso coração, e a gente nunca parou para observar que Deus está falando aqui: cara, eu sou o teu pastor, você não precisa de mais nada. Para com isso, para com essa bobagem, vamos seguir, vamos ajustar aqui, ó. É eu e tu e eu, e mais nada, e bora. Bora, demorou. É isso, gente. Você nunca tinha parado para observar esses detalhes no Salmo 23, e tantas vezes nós lemos ele: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas talvez falte alguma coisa para concluir. Não podia ficar sem essa. E eu falei: Deus, não falta nada? Falta. Isso aqui, irmãos, eu tremo quando eu conto isso, porque foi Deus falando comigo que falta. Eu sou o teu pastor, mas Fred, falta uma coisa. Falta algo para nós, irmãos. Sabe o que é que falta? Tomar vergonha na cara. Olha para quem está do teu lado aí e repete, porque foi isso que Deus falou comigo quando Ele me deu esse texto. Ele falou assim: falta tomar vergonha na cara e tomar posse dessa palavra na nossa vida. Toma posse dessa palavra na nossa vida, porque eu sou o teu pastor, e você não precisa de mais nada. Amém? Deus abençoe, irmãos, que essa palavra possa ficar cravada no teu coração. Amém? Só uma curiosidade: você sabe por que eu analisei esse texto de trás para frente? Só para chamar sua atenção. Podia ser de frente para trás, do meio para frente, de frente para... tanto faz. Isso aqui é só para prender a atenção, não tem nada a ver. A palavra é perfeita, boa e agradável.